Programa Prime Leads, um oferecimento. Novitá, alimentação empresarial. Grupo Ethics, segurança e monitoramento. Polix, monitoramento de sistema de segurança. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a alegria de receber um amigo, Diógenes Carvalho Lima. O Diógenes é diretor comercial e de marketing da Novitá Alimentação. Diógenes, obrigado por ter aceito o convite. É sempre uma alegria enorme poder ter essas oportunidades de a gente se reencontrar para colocar o papo em dia. A gente que tem um relacionamento que já ultrapassou a questão profissional, a gente é um amigo, assim eu considero como um grande amigo, um admirador daquilo que o amigo já construiu na sua vida e a maneira com que você trata as pessoas. Então, muita alegria de estar mais uma vez comigo aqui no programa. A recíproca é verdadeira, eu agradeço o convite e vamos conversar um pouco com os nossos colegas lá de casa. Agora, para o nosso telespectador que ainda não conhece o Diógenes, a carreira do Diógenes, se você puder compartilhar como é que está sendo essa sua jornada, por favor, Diógenes. Tá bom. Bom, na verdade são 38 anos de carreira e eu trabalhei no início dela no Exército, fiquei 6 anos, eu sou o primeiro tenente da reserva, da área de intendência, que é toda a parte administrativa, e dali já tinha pego gosto por essa parte de administração, então fiz faculdade de administração de empresas, depois fiz pós em finanças, recursos humanos, supply chain, e enfim, eu sou um apaixonado pela educação, acho que a educação é do que move o planeta, o que pode fazer as coisas mudarem. E na minha atividade sempre foi a atividade, depois que eu saí do Exército, sempre foi a atividade de serviços. Eu trabalhei em 2 grandes segmentos, segurança e alimentação, e ambos com facility, né, outros serviços e tal. Então é onde eu tenho a maior experiência em 3 grandes blocos de áreas, né? Vendas, operações e compras. Então eu tive a oportunidade de estar nos 2 lados do balcão e atendendo os clientes a maioria das vezes. E como é que foi a virada de chave do Exército para o meio corporativo? Porque tradicionalmente um militar é uma pessoa focada, uma pessoa de processo, uma pessoa missão dada, missão cumprida. Verdade. E quando você vai para o meio corporativo, você sabe que não é bem assim que as coisas acontecem, você tem que ter flexibilidade, você tem que muitas vezes se enquadrar em situações. Como é que você conseguiu lidar com essa tua formação básica do militar para essa migração na nova jornada toda? Pergunta interessante, porque na verdade assim, todos nós temos uma ideia de que o estereótipo ou o modelo militar é um modelo inflexível, né? O que não é verdade, no fundo é que tem 2 pilares muito fortes, que é a disciplina e a hierarquia. Então isso não significa dizer que você cumpra ordens absurdas ou coisas que não se discutam. O fato de você cumprir aquela ordem é porque você já, junto com o teu líder, entendeu que é uma ordem que é sensata e que faz sentido. Então existe sim essa possibilidade de você ter diálogos, né? É evidente que eu fico imaginando numa guerra não dá para você ficar conversando para o soldado, abaixa a cabeça, porque quem sabe vai vir um tiro na sua direção. Mas, de modo geral, a situação é muito parecida. É claro que no caso do Exército tem algumas garantias, você é um funcionário público, você efetivamente não será desligado se a sua empregabilidade não for tão alta naquele momento e tudo mais, e coisas que na iniciativa privada o desempenho é mais importante às vezes, né? E felizmente a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de ter líderes muito competentes, dos quais eu aprendi muito e que me trouxeram e me desenharam um caminho do qual, claro, eu tive a capacidade de percorrer, mas eles também tiveram a sensibilidade de perceber o meu valor e foram me colocando nessas posições de destaque. E dentro dessa disciplina, você em alguma maneira determinou chegar onde você chegou como diretor de uma grande empresa, você que já passou por outras grandes empresas, você tinha esse alvo ou as oportunidades foram aparecendo e você, sendo o Diógenes que você sempre foi, aproveitou as oportunidades, Diógenes? Eu acho que é uma mistura das coisas. Em momento algum eu pensei em chegar tão longe, sendo muito sincero. Talvez até há poucos dias atrás foi o Dia das Mães, e eu conversando com a minha mãe, eu falei: mãe, quando eu nasci, você imaginou que eu chegaria onde eu cheguei? E somos de família pobre, evidentemente que tinha uma ideia de que a gente pudesse ser um pouco melhor do que era,
Mas, de verdade, eu nunca desenhei que eu quero chegar lá em tal data. O que eu tinha algumas metas muito concretas era evidente. Eu queria terminar minha faculdade, eu queria me posicionar, queria poder contribuir com as pessoas, queria ter uma capacidade de entendimento do todo, né? Eu fiz administração de empresas, então eu queria ter uma ideia do 360 graus da administração e não ficar só numa única área. Então eu tive a oportunidade de conhecer muitas coisas. E depois a outra foi casar, ter filhos. Essas metas sempre foram assim. Mas vai chegar a ser um diretor, eu não fui presidente de empresa ainda, mas um diretor de empresas, não tinha isso desenhado para fazer. Mas sim, eu acho que as oportunidades foram acontecendo, as pessoas foram vendo em mim essas competências e acho que tudo contribuiu para isso. Eu costumo dizer que sorte é igual trabalho mais oportunidade. Se você estiver trabalhando, tendo uma oportunidade, ela vai chegar. E aí todo mundo olha e fala, nossa, que sorte que a pessoa teve. Né? Mas a sorte é isso. Agora, olhando para trás, você consegue identificar momentos que foram determinantes para fazer com que você chegasse onde você chegou, Diógenes? Sim, né? O primeiro deles é aquilo, uma coisa que eu falo sempre, numa conversa outro dia, poxa, qual é a tua ambição financeira? Eu falei, não passar vontade. E como eu sou um cara de hábitos muito simples, não passar vontade não é tomar um vinho de 5 mil reais, não. É poder tomar um vinho de 80 reais, né? Porque o vinho bom é aquele que você gosta e não aquele que é caro, né? Então, dentro disso eu falei, poxa, tem coisas que eu não posso mais ter vontade de ter, né? E vontade de passar. Eu tenho que conquistar essa posição para isso. Isso foi logo quando eu fui para o Exército. O Exército me transformou numa outra pessoa, em termos, inclusive, de autoestima e tudo mais. Eu era um garoto tímido, acanhado, né? Eu continuo sendo ainda tímido, mas a minha timidez agora ela se transformou de uma outra forma. Então, mas eu sou uma pessoa expansiva. Então foi ali, na verdade, que eu percebi que eu podia ser alguém a mais do que aquilo simplesmente que eu poderia me tornar. Então esse foi o primeiro grande ponto. E depois foi quando eu tive que tomar a decisão de sair do Exército e vir para a iniciativa privada, foi quando eu percebi que o Exército me deu coisas que talvez eu não tivesse aprendido fora dele. Que era, por exemplo, de manter a posição, de saber o que você quer, de poder conversar com as pessoas, de poder ter uma capacidade de não necessariamente concordar sem ter entendido. Então isso é muito bacana porque faz com que as pessoas comecem a ter que ter mais condições de ter argumentos para você. Não é simplesmente como achavam que era. Não, eu mando, você faz. Lá não é assim, não será aqui que será. Então essa é uma questão que foi mágica. Eu percebi, poxa, aqui tem um ponto interessante, que as pessoas respeitam a questão da hierarquia e da disciplina e as pessoas não estão muito acostumadas a você questionar, por incrível que pareça, e acharem que um camarada que veio das Forças Armadas é mais fácil de controlar, esse é um grande engano. Agora, você tem reconhecidamente um perfil de ajudar as pessoas, de inspirar pessoas, de sempre estar disponível para poder ajudar as pessoas. Esse lado do Diógenes, mais paizão, de ajudar, de onde veio isso e como é que você consegue conciliar, Diógenes, as responsabilidades que você tem com esse propósito, imagino, da sua vida? Na verdade, aí acho que tem um pouco dos meus pais, né? Ou muito dos meus pais. Eles sempre foram de ajudar as pessoas, sempre foi de um coração muito bom. E eu acho que isso meio que impregnou em mim, a minha irmã tem esse mesmo perfil. E o fato de que também, evidente, né, demora um pouco, porque lamentavelmente a gente inverte a pirâmide das coisas. Eu acho que a gente podia buscar primeiro a espiritualidade, depois entrava na escola e assim vai. Mas não é assim que funciona. Eu com 25 anos eu descobri essa questão da espiritualidade e percebi que juntos a gente faz coisas muito melhores. Algumas frases que me marcam até hoje se você faz o bem, o universo conspira a seu favor, e eu posso te assegurar que, poxa, eu tenho tido muitas coisas na vida, muito provavelmente por ter plantado coisas e agora está semeando isso, que é a lei da semeadura, que é algo que a gente conversa muito. Então, eu acho que as coisas vieram de uma forma muito natural. Não é uma coisa do tipo, eu tenho que fazer o bem para me sentir bem. E isso meio que vai girando um movimento muito interessante. E às vezes o que o ser humano precisa é um despertar, né? Quer dizer, Sim. É uma cutucada para que ele possa de fato entender a grandiosidade que ele é e que não é impossível para ele conquistar aquilo que ele deseja conquistar. Eu acho que isso também não deixa de ser um legado, né, Diógenes?
Ah, com certeza, porque no fundo assim, né, eu tenho esse meu lado espiritual um pouco mais assim, sensível, e eu acho que se nós estamos aqui por um período de, agora é possível chegar a 120 anos, a minha geração talvez chegue em 100, se tudo der certo, é muito pouco, né, em termos de tempo para você fazer coisas que possam ser marcantes para a humanidade. Mas se for marcante para aquelas pessoas que estão em torno de você, que você vai conhecer na vida, sei lá, por mais que você se esforce, seguramente vão passar por você 300, 400 pessoas numa vida de 100 anos. Você precisa marcar essas pessoas de alguma maneira. E que essas pessoas te respeitem minimamente, né? Admiração é algo que pode ir além, mas no mínimo falar, poxa, está aqui um homem que eu não vou mudar de calçada porque eu quero cumprimentá-lo e tal. Esse é o que eu quero deixar. Né? Se eu falo sempre, eu perdi um menino com 1 ano e 4 meses, e o que eu disse no dia do sepultamento dele foi que o que eu pedi a eles e a minhas filhas era sempre de seguir a Deus. Seguramente Deus chamou, ele foi. Então está tudo certo, tá a vida que segue. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto aqui com o Diógenes Carvalho Lima, o Diógenes é diretor comercial e de marketing da Novitá Alimentação. Nós voltamos no instante. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular, e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Bom, como é que nós estamos vendo o futuro da PKT? Nós estamos vendo que será extremamente importante formar parcerias estratégicas, porque essas parcerias ajudam na velocidade do desenvolvimento das empresas. E nós estamos com um foco muito grande dentro dessa nossa estratégia. Queremos formar executivos, desenvolver empresas, mas tudo dentro de um modelo de sustentabilidade. A sustentabilidade, a empresa que não tiver um foco nas pessoas, no meio ambiente e nesse conceito intrínseco da sustentabilidade, na nossa opinião, vai ser muito difícil sobreviver. Então, este é o foco da PKT. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Diógenes Carvalho Lima. Diógenes é diretor comercial e de marketing da Novitá Alimentação. Falar agora do teu momento profissional, você que está à frente da Novitá. Como é que estão os desafios lá do lado da Novitá em relação a esse mercado concorrido, esse mercado desafiador que sempre foi esse mercado de alimentação, Diógenes? É verdade. Eu estou nesse mercado desde quando eu saí do Exército, então vai para 32 anos. É um mercado que vem se modificando quase que constantemente. Ele tem uma questão muito complexa, que é o fato dele ser, entre aspas, uma commodity, porque arroz e feijão todos fazemos e fazemos com muita qualidade. O desafio que nós identificamos na Novitá é de proximidade com os nossos clientes, então realmente colocar o cliente no centro da todas as nossas decisões, envolvê-lo nisso também, não é só uma decisão tomada no nosso headquarter e depois vai para ele, não. Em muitos momentos o cliente está convidado a participar disso para saber de verdade qual é o momento e qual é o segmento que a gente deve tomar. Então, a Novitá é uma empresa jovem, ela foi fundada em 2016, começou as operações em 2019, nós estamos aí indo para 3 anos de operações. Tivemos já alguns crescimentos muito significativos, empresas internacionais que nos contrataram por entender a nossa filosofia, a nossa forma de atuar.
E isso é muito gratificante, porque como eu passei pelas 3 maiores do mercado, fiquei anos, né? Numa delas eu fui o responsável pela América do Sul. Então isso me traz uma satisfação muito grande de poder entender quais são os bons caminhos das grandes empresas multinacionais e quais aquilo que atrapalha ser grande e ser multinacional. E aí então conseguir separar o joio do trigo e deixar a empresa um pouquinho mais equilibrada com essas coisas, sendo uma empresa nacional que atua somente no estado de São Paulo e sul de Minas. Então, a gente hoje está muito focado em fazer essa multiplicação dessa coisa de colocar o cliente no centro de novo. Agora, olhando para essas 3 décadas, como é que você vê a evolução, o crescimento? O que era esse segmento há 30 anos atrás? O que é hoje? Como é que tem sido você acompanhar essa evolução toda, Diógenes? Muito bacana, porque a gente vê, pelo exemplo, né, quando eu saí do Exército e vim para a iniciativa privada, as pessoas comiam num bandejão de inox, né? Então você imagina que ali, por melhor qualidade que tivesse aquela refeição, ela era servida de uma forma muito ruim. Depois eu vi ela indo para o prato, ela era porcionada, passou a ser selfie, né? Hoje a gente já tem lugares que existem como se fosse uma pequena praça de alimentação, então o consumidor ele pode fazer a refeição que ele quiser, então não é necessariamente ele vai comer todos os dias aquilo que alguém definiu que ele iria comer, né? Então houve uma evolução bastante significativa nisso. Os custos não nos permitiu avançar mais, porque efetivamente as empresas, e é natural, elas veem a alimentação como algo importante, mas ao mesmo tempo tem um custo significativo. Seguramente é o segundo maior custo da empresa depois, com o pessoal, depois da assistência médica. Então, claro, salários, assistência médica e alimentação são os 3 mais, são os tops dos custos, né? Então é evidente que isso faz com que todo mundo tente controlar o máximo possível. Eu faço uma analogia muito simples. Em 1991, quando eu vim para a iniciativa privada, um número 1 do McDonald's custava o preço da refeição que a gente servia. Hoje, a nossa refeição custa quase que 50% apenas do valor do McDonald's. Então, você veja que houve uma perda significativa em 30 anos, né? Então, a gente, de verdade, as empresas de alimentação fazem muito bem feito o que fazem, mas é uma concorrência bastante complexa nesse sentido. E falando em concorrência, como é que a Novità está conseguindo se destacar nesse mercado tão concorrido, sendo uma empresa tão jovem? Então, muito vem do relacionamento. Então, e aí eu acho que você sabe muito bem, né? São os principais profissionais de networking no Brasil, através da Prime, e assim, o relacionamento faz com que as pessoas te conectem. E aí você consegue explicar aquilo que você está fazendo, coloca os seus clientes para testemunhar a seu favor, de mostrar aquilo que era e o que você fez, baseado numa situação de melhor entendimento do cliente, do consumidor. Então, o que a gente tem feito é isso, conectar pessoas, ser indicado. Esse é o meu ponto de sucesso, o ponto de sucesso da minha equipe comercial. Agora a gente está tentando sair de uma crise pandêmica nunca antes imaginado viver na história, né? Como é que foi? Como é que está sendo? Como é que foi, melhor dizendo, esses últimos 2 anos e pouco? E o que você tem olhado para 2022, Diógenes? Então, para nós foi um desafio enorme, porque imagina que as empresas, elas pararam, né? Muitas pararam, outras nem tanto. A gente teve uma perda aí da ordem de 40% do faturamento nesse período da pandemia. E muito provavelmente esses 40% não vão voltar integralmente, porque vai existir essa questão do híbrido, mesmo nas indústrias, né? Algumas indústrias não voltaram o seu pessoal administrativo, comercial, então a gente diminuiu a quantidade de bocas, como a gente costuma dizer. E óbvio que não houve recomposição de preços, porque está tudo muito complicado. O que nós fizemos de bem feito foi o fato de a gente estar próximo do cliente. Então, por exemplo, a semana passada a gente recebeu um contato de novo de um cliente que havia fechado a sua operação. Falou, olha, não tenho condições, vou fechar a operação, eu sei que eu devo algumas coisas para vocês, mas a gente vai voltar a conversar. E o tempo que ficar parado, nós vamos voltar e dar de contrato para vocês. Então, a semana passada, esse cliente nos chamou para uma conversa
dizendo que ele vai retomar e que ele quer retomar conosco, não está fazendo cotação. Então, assim, isso mostra o quanto a gente está perto dos nossos clientes, faz a diferença, né? Ele poderia, um momento, e é todo justo que ele faça uma cotação, que ele verifique como é que está o mercado hoje, mas não foi o que ele entendeu, porque ele percebeu que nós fizemos por ele coisas que talvez alguém não fizesse e nós decidimos fazer. Para aí dá para a gente entender que a visão da Novitá em relação a cliente de fato é criar vínculos, estabelecer relacionamento dentro do espírito de colaboração. É isso que talvez seja o DNA de vocês? Porque a gente gosta de clientes de modo geral. E assim, para o cliente, para nós, não é um problema, é uma satisfação. Claro, existe o cliente exigente, existe o intransigente, né? E faz parte. Mas quando você está fazendo certo e você é capaz de demonstrar isso e tem a oportunidade de falar sobre isso, você vai mostrando para aquele cliente que, poxa, eu posso confiar, as coisas acontecem dessa maneira mesmo, né? Quando você erra, porque não tem como ser diferente. A nossa atividade é uma atividade que se acaba tendo, não permissão para errar, mas é uma atividade que pode ocorrer pequenos erros, evidente, né? Porque são seres humanos que fazem a alimentação. Então hoje você pode ter lá um bife super bem passado, no outro dia talvez não tão, um bife ou dois, né? Não todos. E isso, quando você está próximo do cliente, isso é, através do relacionamento, isso é como se fosse um cartão amarelo, né? Não é um cartão vermelho direto. Então isso é sempre muito bom. Você sempre investiu muito em network, muito em relacionamento, né? Haja visto o momento da Novitá e o quanto você, através dos seus relacionamentos, tem potencializado cada vez mais os negócios da Novitá. Como é que você consegue criar um espaço na sua agenda para poder investir em network? Eu sei que você participa em vários eventos ou várias comunidades para promover relacionamento. Como é que você consegue se organizar para poder dar conta desses diversos pratinhos que você simultaneamente controla, Diógenes? O mais importante dizer é o seguinte, apesar disso tudo, eu tenho tempo para a família, porque para mim E eu sou testemunha disso. Deus, família e trabalho. Poxa, John, mas o teu dono da tua empresa vai ouvir você falando isso? Ele está satisfeito porque ele sabe que assim a gente vai melhor. Na verdade, quando você consegue colocar ordem no seu dia, você consegue sobrar tempo. Às vezes você fala, nossa, como é que sobrou tempo para fazer? É evidente que você vai dormir moído, porque não é fácil. Mas é gratificante de você fazer coisas de pro bono, por exemplo, né? Você ajudar os outros numa mentoria, ajudar jovens numa mentoria, fazer parte de uma associação que não tem nenhum fins lucrativos e que evidentemente pode estar melhorando a qualidade daqueles profissionais, fazer parte de um conselho de uma universidade que tem uma visão completamente diferente daquilo que a gente tem hoje no mercado universitário, disruptivo na educação, né? Fazer parte, como a gente faz parte, né, da Rede do Bem, uma rede que quer coligar profissionais que precisam de algum tipo de situação em que a gente possa ajudá-los. Então, assim, para mim isso é a minha remuneração emocional. Talvez sem ela, toda a outra iria fazer sentido, porque eu preciso pagar as contas, mas não faria eu ficar acordado das 5h20 às 22h30 todos os dias, né? Então é isso que me move. E olhar para o futuro, o que se espera do Diógenes, o que você tem olhado, vida profissional, vida pessoal? Eu sei que as filhas já estão bem encaminhadas. O que esperar do Diógenes aí nos próximos anos? Então, eu tenho uma expectativa muito grande ainda, eu tenho 55, eu acho que eu vou trabalhar de forma formal, ou seja, aquela das 8 às 18, eu quero chegar nos 70 podendo fazer isso, acho que eu tenho estrutura emocional e física. Eu desenho uma segunda carreira, porque afinal de contas, a questão me preparei para ser um conselheiro, né? Tenho exercido isso de forma pro bono em vários lugares. E isso não impede de ter um paralelo com aquilo que eu faço, que é a área comercial. Porque antes de vender, você tem que se conectar. E o relacionamento é a melhor forma de fazer isso. E aí sim, escolher uma empresa ou outra empresa, isso tem N fatores, né? Mas fazer parte daquele convite, daquela mesa para sentar com os decisores, com os influenciadores, isso eu tenho que estar lá. Se eu vou ganhar o contrato, aí são outras competências minhas, da minha equipe, da minha empresa, que vão fazer acontecer. Muito bom, Diógenes. Prazerzaço receber o amigo aqui. Muito obrigado pelo carinho sempre que o amigo demonstra em relação à nossa amizade.
saiba que eu tenho uma grande honra tê-lo como amigo, uma satisfação enorme saber que de alguma maneira a gente já está construindo uma jornada junto. Muito obrigado. Muito obrigado a você, um abraço. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime. Lembrando que o Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento. Novitá, alimentação empresarial. Grupo Ethics, segurança e monitoramento. Polix, monitoramento de sistema de segurança.